Juízes 16. Todos acharam? Amém? Vamos orar para Deus abençoar as nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia. Pai, um dia que foi corrido, Senhor. Muitos tiveram muitos afazeres para fazer. Não pararam em casa, Senhor. Alguns não tiveram nem tempo de comer direito. Mas nós estamos aqui, Senhor, buscando a Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Aquieta o nosso coração nesse momento, Senhor. Prepara o nosso coração para a Tua palavra. Lança por terra, Senhor, toda inquietação, toda distração, toda preocupação que queira nos roubar deste momento diante de Ti, Pai. É o que eu te peço. Abençoa a Tua igreja. Abençoa cada um de nós, Pai. Fala conosco, Senhor, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já se tinha retirado dele. Amém? Está dando para ouvir? O microfone está falhando? Troca? Obrigada, Augusto. Então, a gente leu aqui sobre um versículo que fala sobre Sansão, né? E assim, eu imagino que todos já ouviram falar de Sansão. Sansão é um nome bem conhecido, não só no nosso meio, mas até lá fora, quem não é evangélico, já ouviram falar de Sansão. Talvez não saiba a história dele toda, mas assim, já ouviu falar alguma coisa, de que ele era forte. Hoje mesmo no trabalho eu até perguntei para uma colega minha: você já ouviu falar de Sansão? Já, não sei muito bem dele não, mas sei que ele era um homem forte, que a Bíblia diz. Então assim, todo mundo já teve uma noção, já ouviu falar esse nome, Sansão. E assim, quem era Sansão? Né? Sansão, ele era um juiz de Israel. Ele foi designado por Deus para julgar o povo de Israel naquele período. E ele era uma pessoa forte, né? Como eu já havia falado. O símbolo maior de Sansão é a força dele. E Sansão, quando a mãe dele recebeu a notícia que ela ia engravidar, ela era estéril. Aí veio um anjo do Senhor até ela e falou: olha, você vai gerar um filho, ele vai ser nazireu e ele vai ser levantado para julgar o povo de Israel. Era isso que Sansão era: juiz e nazireu. Aí, o que significa a palavra nazireu? Nazireu era uma pessoa, até anotei aqui, era uma pessoa que fazia um voto com Deus voluntariamente ou por designação divina. No caso de Sansão, foi por designação divina, desde o seu nascimento. 3 restrições principais recaíam sobre os que faziam voto de nazireu. 3. Então, 3 restrições, 3 proibições tinha o nazireu. Uma, não devia tomar bebida inebriante, bebida forte, bebida alcoólica. Segundo, não devia cortar os cabelos. Terceiro, não devia tocar em cadáver. Essas eram as 3 limitações que Sansão, por ser nazireu, tinha. Fora outras, né? De ser santo, de ser um homem separado para Deus, mas essas 3 eram principais que Sansão não podia infringir. E aí Sansão, como eu havia falado, era um juiz de Israel, ele julgou durante 20 anos, e ele tinha uma força sobrenatural, que a Bíblia relata que ele, com uma queixada de jumento, ele matava vários homens, ele carregava portões pelas costas.
Era uma força sobrenatural, não era uma força normal, uma força humana. E aí, essa força de Sansão, de onde é que vinha essa força dele? Além do voto dele de Nazireu de não poder cortar o cabelo, essa força era simbolizada pelo Espírito Santo. Então, na época de Sansão, que era a época da lei, o Espírito Santo era derramado diferente como é derramado hoje. Ele era derramado por medida. Então, ele vinha sobre a vida de uma pessoa, a pessoa tinha algo para fazer. Deus dava uma incumbência para ele, uma coisa para ele fazer, e aí o Espírito Santo vinha até ele fazia aquilo, depois o Espírito Santo se retirava. Hoje não, hoje, graças a Deus, a gente está na época da graça, o Espírito Santo ele não vem e vai embora, ele vem e fica, ele habita em nós, ele não vai embora, graças a Deus por isso. Mas na época de Sansão, não, o Espírito Santo não habitava nele, vinha quando Sansão tinha que derrotar os inimigos, e depois ia embora, Sansão ficava normal, como um homem normal, sem ter força, ou uma força normal de um homem. E aí, Sansão, como eu falei para vocês, uma das incumbências dele era ser juiz de Israel e livrar o povo de Israel dos seus inimigos. Os inimigos do povo de Israel naquela época eram os filisteus. Se eu lembrar vocês a pregação de domingo, que o pastor Elias pregou sobre os espias que foram vigiar a terra, foram 12, e só 2 voltaram animados, Josué e Caleb. Olha, a terra é boa, Canaã é boa, tem leite e mel, tal. Mas os outros 10 ficaram desanimados. Essa terra, mas a terra é boa, mas lá na terra tem gigantes. Essa terra era a terra dos filisteus, que é a Canaã hoje em dia de Deus. Só que Deus queria dar essa terra para o povo dele. E tinha um povo lá, antes habitando, que eram os filisteus. Então, os filisteus eram inimigos do povo de Israel, inimigos declarados. Golias era um filisteu, afrontava o povo de Israel, afrontava rei Saul, e sempre tinha essa rixa dos filisteus com os hebreus. E aí, Sansão veio nessa época para libertar o povo de Israel dos filisteus. Só que aí no capítulo 16, eu li o versículo 20. No versículo 1, diz assim, vou falar só um pouquinho da história de Sansão, para ver se, será que hoje Sansão, a história de Sansão não se encaixa na nossa vida? Será? Então vamos dar uma olhadinha. No versículo 1 de Juízes diz assim, capítulo 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então, Sansão foi a Gaza. Gaza ficava na terra dos filisteus. Então, já começa aí. Sansão foi no território dos inimigos. Foi no território dos filisteus. E aí, Sansão foi até lá. Aí eu abro um parênteses. Paro para pensar agora. O que Sansão foi fazer na terra dos inimigos dele? Sansão sabia que lá tinha pessoas que não gostavam dele por serem inimigos. E o que ele estava fazendo lá? Que cargas d'água Sansão estava fazendo lá? Por que ele estava naquele lugar? E às vezes, será que a gente não é igual a Sansão? Será que às vezes Deus já falou, não vai naquele lugar. Aquele lugar tem inimigos seus. Aquele lugar não é para você. Mas aí, eu e você teimamos, Não, eu vou lá. Vou lá na terra do inimigo, eu sou forte. E às vezes acontece isso com a gente. Não vai lá, não toca. E a gente faz. Aí, voltando para Sansão. Sansão estava lá, na terra do inimigo. E aí, o que acontece? Ele vai e coabita com uma prostituta. Ele tem relação sexual com uma prostituta. Então, imagina, ele já estava numa terra do inimigo, então boa coisa ele não ia fazer. Se ele estava numa terra, num lugar que desagradava a Deus, com certeza ele ia fazer algo que desagradava a Deus. E foi o que aconteceu. Ele foi e teve relação sexual com uma prostituta. Aí já começa uma das quebras de aliança que Sansão cometeu. Sansão Nazireu, tinha que ser um homem santo,
não podia de jeito nenhum ficar com uma prostituta. De jeito nenhum. Mas por quê? Porque ele estava num lugar que não era para estar, na terra do inimigo. E aí, como eu havia falado do voto de Nazireu, todas as 3 principais restrições de Sansão cometeu. Né? Ele não podia beber bebida forte, ele bebeu. Ele não podia tocar em cadáver, ele tocou. E ele não podia cortar o cabelo, ele teve o cabelo cortado. E ainda se deitou com uma prostituta. Então, ele rompeu totalmente a aliança que Deus tinha com ele. Ele rompeu. E aí, Sansão lá na terra do inimigo, né, se deita com uma prostituta. Aí diz assim no versículo 2. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois, e toda a noite os esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. O que aconteceu? Sansão estava na terra do inimigo, estava procurando sarna para se coçar. Porque, você há de convir comigo, o Brasil está numa guerra contra a Argentina. Tem um exército do Brasil, eu estou no exército do Brasil. E a guerra contra a Argentina. Mas eu estou no exército do Brasil e estou no Brasil. Então, eu estou na minha terra, não estou na terra do inimigo. Então, estou bem mais preparada, bem mais protegida, bem mais amparada. Agora, se eu for para a Argentina no meio da guerra, eu estou mais vulnerável. Porque eu estou lá no terreno deles. E Sansão lá no terreno deles estava procurando sarna para se coçar. Já tinha quebrado a aliança, ainda estava lá. Aí, o que os inimigos dele perceberam? Sansão está bem aqui, olha, ele que veio até nós. E os inimigos, os filisteus, já queriam matar ele. Aí os inimigos falaram assim: caramba, Sansão não está aqui. O que a gente vai fazer? Vamos esperar passar a noite, ele dorme aí. Amanhã de manhã, a gente durante a noite fica escondido, vigiando ele. E de manhã, na espreita, a gente dá cabo da vida dele. A gente mata Sansão. Por que eles queriam matar Sansão de manhã? Eles podiam aproveitar a oportunidade. Poxa, Sansão acabou de chegar, vamos pegar logo ele aqui para matar. Mas eles têm paciência para esperar amanhecer. Por que amanhecer? Porque de manhã as pessoas ficam mais sonolentas. Algumas acordam devagar, com preguiça, vai acordando aos poucos, está com o corpo mole ainda. De manhã pode estar mais vulnerável. À noite ele está mais esperto, mais acordado. E às vezes o inimigo, às vezes não, sempre, o inimigo fica à nossa espreita. A nossa espreita, esperando o momento certo. Ele não dá o bote logo. Fica ali esperando o momento certo, pacientemente, espera amanhecer. Porque quando amanhecer, a Vívia ou vocês vão estar cansados ou vão estar despertando. E aí eu vou com tudo para cima deles e mato eles. Era isso que os inimigos queriam fazer com Sansão. Estratégia de Sansão. Contra Sansão. Mas aí o que aconteceu? No versículo 3, diz assim: porém, Sansão estava deitado até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade, com suas ombreiras, juntamente com as trancas, botou sobre os ombros e saiu fora. Né? Foi o que eu falei, ele arrancava os portões, botava no ombro e ia embora. O que aconteceu? Os inimigos, por essa, não esperavam. Esperavam o quê? Vamos esperar passar a noite, passar de madrugada, de manhã a gente pega ele. Mas quando dá meia-noite, Sansão vai embora. Mais uma coisa, mesmo Sansão sendo um vacilão, Deus estava dando oportunidade para ele. Deus estava dando livramento para ele. Às vezes, mesmo a gente sendo um vacilão, a gente deixando a desejar, Deus nos está dando livramentos. Ele não quer que a gente morra. E aí foi, né? Sansão foi embora.
Mas os inimigos não se deram por vencido. Por que os filisteus odiavam Sansão? Além do povo ter invadido a terra deles, os hebreus terem invadido a terra dos filisteus, já tinha essa rixa, eles odiavam Sansão, porque Sansão matou muito filisteu. Então eles odiavam Sansão, eles queriam matar Sansão. E aí, eles eram inimigos mesmo, inimigos declarados de Sansão. E os nossos inimigos hoje não são pessoas. Nossos inimigos são seres espirituais que usam as pessoas. E às vezes a gente se confunde, a gente fica chateado com a pessoa, fica magoado, mas é o espírito que está agindo nela. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é um leão. Ele brama como um leão. Ele finge ser um leão. Fica bramando ao nosso derredor, porque ao nosso redor está Jesus. Jesus está ao nosso redor e o diabo ao nosso derredor e fica bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele fica de olho. Quando ele consegue ver uma presa, ele abocanha mesmo e mata. E aí, Sansão estava lá, dando mole, né? Como diz o jovem, né? A gente, dando mole. E aí, os filisteus não desistem de Sansão. Aí, o que acontece no versículo 4? Depois disto, passou um tempo, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Se afeiçoou, se apaixonou. Né? Sansão sempre teve uma fraqueza com as mulheres. Sempre teve. Ao longo da história dele, dá para ver que ele queria uma mulher, quando ele queria aquela e acabou, ele não conseguia ter domínio sobre os desejos sexuais dele. E o homem, algumas mulheres também, mas o homem, quando está fascinado por uma mulher, já era. Já era. A mulher que é esperta, a mulher consegue qualquer coisa do homem. A mulher consegue qualquer coisa. A mulher destrói casamento, faz o que quiser. Porque quando o homem cisma com uma mulher, ele fica louco, ele fica enfeitiçado, sei lá o que ele fica. As mulheres são mais controladas, né? Mas, assim, em regra, né? Tem as exceções. Mas o homem, ele vê, pronto. E Sansão cismou com Dalila. Dalila. E Dalila era filisteia, porque ele estava lá na terra do inimigo. Então, ele se interessou por uma mulher de lá. Se apaixonou por ela, se afeiçoou por ela. E aí, diz a Bíblia assim, que os filisteus, percebendo que Sansão estava gostando dela, foram em cima dela. Olha só, Dalila, descobre no que consiste a força desse homem. A gente quer matar esse homem. Que, como eu falei, quando a mulher quer alguma coisa, ela consegue. Ela joga o charme e consegue. E aí os filisteus falaram, tenta descobrir o que esse homem tem para a gente tirar a força dele. E aí, prometeram para ela, cada um dos homens prometeram 1.100 ciclos de prata. Então, ela tinha muito interesse nisso. Além de Sansão ser um inimigo dela, ela ainda ia ganhar, lucrar. Então, foi aí que Dalila começou a investir para cima de Sansão. E aí, eles começam a namorar. Tem um relacionamento. E Sansão é apaixonado por Dalila. E aí, eu quero abrir mais um parênteses. Tem coisas na nossa vida que a gente ama. Pessoas que a gente ama, situações que a gente ama, um emprego, uma casa. São coisas em si boas. Sansão estava gostando de uma mulher, isso é bom, um homem gostar de uma mulher. Mas o inimigo, os filisteus, percebendo que ele estava apaixonado por ela, quis usar aquilo contra ele. Então, a gente hoje, algo que a gente ama muito, temos que ter cuidado. Não vamos deixar de lado as coisas que a gente ama. Temos que ter cuidado, porque o diabo vai querer usar
algo que você ama contra você, para te roubar de Deus. Então, às vezes é um emprego, às vezes é uma carreira, às vezes é um filho. Irmãos, a gente tem que entender que dentro do nosso coração tem que ter um altar para Deus, um trono, como se fosse uma cadeira assim. Tem que ter um trono para Deus. E ninguém pode sentar nessa cadeira se não for Deus. Pode até ter outros lugares, mas a cadeira, o trono é de Deus. Se você coloca uma pessoa nesse lugar, nesse trono, um filho, um emprego, dinheiro, não sei, uma namorada, coloca, já era. Quebrou tudo. Enrola tudo. A tua vida vira de cabeça para baixo. Porque o lugar que é de Deus, não é de ninguém. Então pode até ser genuíno, você amar seu filho, você amar sua mãe, você gostar do seu trabalho, você querer ter uma carreira, isso são coisas boas. Mas não venha trocar as posições. Isso vai te dar problema. E aí Sansão amava muito Dalila. Nós não podemos amar nada mais do que Deus. Nada pode ser mais forte do que o nosso amor por Deus. Porque senão o diabo vai tocar naquilo. A gente tem que estar pronto a, nesse altar, que é o nosso coração, que Deus está no trono, a qualquer momento a gente oferecer para Ele. Abraão não fez isso? Abraão amava Isaac. Isaac era o filho dele da promessa. Mas Deus estava no altar, no trono de Abraão. Quando Deus pediu Isaac, Abraão não pensou duas vezes. Abraão deu. Porque nada pode ser mais importante. Nós não podemos amar nada, nem ninguém, mais do que a Deus. E aí, voltando para Sansão. Sansão, namorando com Dalila, apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente fica bobo, né? Que faz muitas loucuras, né? Faz muita besteira, age pela emoção. Aí Sansão totalmente envolvido com Dalila. Aí começou aquele jogo de sedução que tem na paixão. Aí Dalila ficou, me diz, Sansão, que consiste a sua força? Me fala, meu amor. Devia ter perturbado ele. Aí foi. Aí Sansão todo bobo, né? Tá no papo essa mulher aí. Aí ele começou a brincar com ela. Eu começo a brincadeira e eu paro. Né? Às vezes a gente pensa, eu começo a brincadeira, mas eu paro. Eu sei onde é que eu vou parar. Mas nem sempre a gente consegue parar. A gente consegue entrar, mas não consegue parar. Aí foi. Aí me diz, que consiste a sua força? Aí Sansão foi e falou assim, se me amarrarem com 7 cordas frescas, eu vou ficar fraco como qualquer homem. Ele mentiu. Né? Porque a força dele era se cortasse o cabelo. Aí o Espírito Santo ia sair dele. Aí foi. Aí ela pensou, é isso? Vou fazer. Quero pegar esse babaca. Aí foi, amarrou Sansão com as 7 cordas frescas. Aí ficou, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Aí Sansão vai, estão vindo. Aí vai e solta as cordas. Aí Dalila percebe. Ele mentiu para mim, né? Ele não é nada disso. Ele está forte ainda. Aí vai lá e fala com ele. Poxa, Sansão, não acredito que você brincou comigo desse jeito. Eu te amo tanto, né? Te amo tanto. Dá uma prova de amor, né? Às vezes os homens fazem isso, né? As mulheres também. Mas aquilo, se você me ama de verdade, me dá uma prova de amor. Ainda mais adolescente assim, né? Me dá uma prova de amor. Fica comigo. Transa comigo. Aí foi. Aí Sansão, tá bom. Sansão só na brincadeira. Aí a segunda coisa que ele falou, tudo bem. Se me amarrar com cordas novas, que não tenha, com que se não tenha feito nada, que não tenha amarrado ninguém, não usou a corda para amarrar ninguém. Se me amarrar com essa corda, eu perco a força. O que Dalila fez? Foi providenciar a corda para amarrar Sansão. Amarrou Sansão
Sansão, os filisteus estão vindo. Quando Sansão vai, cadê eles? Solta, tá forte. A Dalila fica com raiva. Não acredito, você me enganou de novo. Como é que pode a gente namorar assim? Porque a gente vai ter um relacionamento assim? Você não confia em mim? Você não me ama. Você me amasse, você ia dizer a verdade. Parafraseando, né? Aí Sansão só na brincadeira, né? Achando que ele poderia parar quando ele quisesse. Até agora ele não tinha dito a verdade, não tinha falado nada de cabelo. Aí eu gosto de pensar numa ilustração que eu sempre costumo comentar. Eu penso o seguinte, a pessoa quando ela está se afastando de Deus, a pessoa que é crente, que conhece a Deus, mas está começando a se desviar, eu imagino como se fosse a seguinte parábola, a seguinte ilustração. Ela entrando num túnel. Você é como se você estivesse num carro. Do lado de fora está tudo claro. Quando você entra no túnel, fica escuro. Só tem a pouca luz do túnel. E aí você entra no túnel, a pessoa entra no túnel. Se ela olhar logo para trás, ela vai ver lá fora. Vai ver as árvores, vai ver a rua. Mas se ela continuar indo mais adentro do túnel, o túnel vai ficando mais escuro. Mesma coisa é a pessoa que está se afastando de Deus. Ela vai se afastando aos poucos. Ninguém é da noite para o dia. Ninguém que está na igreja, amanhã já está entregue ao mundo. Ou então, ninguém que trai uma pessoa, um marido, uma esposa, trai da noite para o dia. O negócio é aos poucos. Vai crescendo. E aí a pessoa está lá no túnel, está indo. Chega uma hora que se ela olhar para trás, ela não enxerga mais aquela saída, aquela claridade. E eu acho que é mais ou menos assim, quando a pessoa está se afastando de Deus. Determinados pontos do túnel, não dá para voltar. Só se não for a mão de Deus ali, puxando a pessoa para ela conseguir. Porque tem vezes que a pessoa está tão envolvida na lama, na escuridão, que ela não consegue ver mais. E Sansão, acho que estava mais ou menos adentrando nesse túnel. Porque ele pensou, estou brincando. Eu começo a brincadeira, mas eu paro. Aí outra coisa também que eu lembro. Às vezes a gente brinca, né? A gente brinca com as coisas sérias. Um exemplo, uma pessoa que bebia muito, que era alcoólatra, tinha problema com bebida. Aí ela está liberta, graças a Deus, está na igreja, aceitou Jesus. Aí tem algum evento, não, mas eu vou lá naquele bar rapidinho, entendeu? Aniversário de um amigo meu, eu vou lá, que mal tem nisso? Mal nenhum. Mas a pessoa que já teve um problema, tem que fugir. Fugir da aparência do mal. Se a pessoa já teve um problema na vida de alcoolismo, vai para um lugar daquele para quê? Pode ser uma presa fácil. E aí a pessoa pensa, não, eu vou lá, eu vou só comemorar o aniversário do meu amigo. Ele bebe cerveja, eu bebo refrigerante. Estou falando de alguém que teve problema com o alcoolismo, não uma pessoa que nunca vivenciou. Aí a pessoa pensa, eu consigo começar, eu começo. E eu consigo parar. E às vezes não. E aí Dalila foi. Não, mas me conta, você está mentindo para mim. Aí a terceira coisa que ele falou, se teceres 7 tranças. Antes ele estava falando só de corda. Antes ele estava longe. Corda. Não tinha nada a ver com a aliança dele. O nazireu dele. Mas agora ele já estava no cabelo. Aí ele falou assim, se teceres 7 tranças da minha cabeça e prender, estou parafraseando, prender um prego nessas tranças, eu perco a força. Olha, ele já estava se aproximando do segredo dele. É igual aquela brincadeira que eu brinquei muito quando era criança. Tá quente ou tá frio? Não sei se vocês já brincaram disso. Que alguém pega, esconde um objeto, aí você tem que procurar. Aí a pessoa fica, tá frio. Aí quando tá frio é porque tá longe do objeto. Tá morno, aí tu tá mais perto. Tá quente, mais ainda. Tá pelando, tu tá com a mão ali no negócio, não tá vendo. Tá pelando, vai pegar fogo. Eu já brinquei muito disso. Sansão estava mais ou menos assim. Ele estava no frio antes,
depois ficou no morno, agora já estava quase no quente. E já estava quase no segredo dele, no cabelo. Aí Dalila foi e preparou tudo. Então é isso, vou fazer 7 tranças, vou prender com prego, não sei o quê. Fez tudo e depois falou, Sansão, os filisteus estão vindo. Aí Sansão foi, acordou, se levantou e largou e arrancou tudo. Aí ela percebeu, ele mentiu para mim de novo. E o ódio só deve ter aumentado no coração daquela mulher, né? Porque aquela mulher era inimiga dele. Era namorada, mas a gente não pode esquecer que era uma inimiga dele. Então o ódio foi subindo no coração daquela mulher. E ela querendo aquela premiação, aquela prata. E aí ficou, Sansão, não é possível. Como dizes que me amas, se não está contigo o meu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Aí diz assim a Bíblia, importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-a, apoderou-se da alma dele de uma impaciência de matar. Imagina, a mulher todo santo dia importunando Sansão. Sansão, o que consiste essa força? Sansão, o que consiste a sua força? Sansão, me fala, Sansão. Não, Sansão, você não me ama. Sansão, por favor. Já não pode, né? Vocês me ouvirem falando assim. Imagina ela o tempo todo. Sansão. É igual aqueles filhos que querem alguma coisa, aí a mãe não quer dar, aí fica, mãe, mas deixa eu ir. Mas me dá, mãe. Só dessa vez. Mãe, por favor, mãe. É um porre, né? A mãe deve ficar louca. Eu era assim, quando era criança. Eu tentava vencer minha mãe pela insistência. Perturbando. E aí ela ficou perturbando Sansão. Que Sansão ficou com uma impaciência de matar. Imagina. No início, o homem estava brincando. Estava apaixonado. Agora ele queria morrer. Que coisa horrível. Paciência de matar. E aí, eu abro mais um parênteses. Quando a gente está com raiva, impaciente, desesperado, não haja. Não haja. Porque você vai fazer besteira. Eu vou fazer besteira. Todo mundo que está irado, que está com raiva, não vai falar coisa boa, não vai fazer a coisa certa. Não vai. Eu lembro de Esaú e Jacó, eles eram 2 irmãos gêmeos, né? Nasceram juntos. Mas o que nasceu primeiro era Esaú. Ele era o primogênito, o mais velho. E Jacó era o segundo, o mais novinho. Aí Esaú foi caçar, voltou. Estou morrendo de fome. Estou cansado, estou com fome. Aí Jacó queria o direito de ser o primeiro. Jacó queria. Esaú não dava valor. Esaú era e não dava valor. Aí Jacó falou assim, então eu vou estar com fome, vou fazer uma sopinha para você de ervilha, sopa de lentilha, vou fazer uma sopinha para você, mas só faço se você me der o seu direito de ser irmão mais velho. Ou seja, eu passo a ser o mais velho, Jacó, e Esaú fica sendo o mais novo. Aí Esaú, temperamental, com fome, estressadinho, que adianta eu ser irmão mais velho se eu vou morrer de fome? Olha só que babaca. Era só, né? Ele comia, a fome ia passar. Agora ele dá uma coisa eterna, que era ele ser o irmão mais velho. O direito de primogenitura é uma coisa muito importante para os judeus até hoje. O irmão mais velho, ele herda tudo do pai, não é igual aqui. Que aqui, quando o pai e a mãe morrem, divide em partes iguais para os irmãos. Lá em Israel, não. O mais velho fica com tudo. O idiota do Esaú, porque estava com fome, nervosinho, deu. Então, por isso que eu falo, não podemos agir na hora da raiva. Eu, quando estou com fome, eu pareço um bicho. Eu fico nervosa, eu quero comer logo, eu fico irritada. Eu fico assim. Aí, imagina, a gente nunca pode agir diante de um momento de raiva, um momento de ira, que a gente vai fazer besteira. E Sansão fez besteira. Sansão, com tanta raiva, impaciente com Dalila, vou falar. Ele podia se afastar dela, né? Era o jeito mais fácil. Se é ela que está me importunando, vou sair de perto dela. Né? Não tem pessoas que você
não dá para ficar perto? Você não tem raiva, mas também não dá para ficar perto? Vou me afastar? Era só ele fazer isso. Mas não, ele foi falar. Aí ele foi e contou. Diz que descobriu-lhe todo o coração. Sansão descobriu, se abriu, revelou o segredo dele. Falou que se cortasse o cabelo dele, ele ia perder as forças. Eu sou nazireu, não posso cortar o cabelo. Se revelou. Nunca revele os seus segredos mais íntimos para o seu inimigo, o diabo. Nunca revela. Nem no momento de raiva, de impaciência, de desespero. Não revele os teus segredos para ele. Porque ele vai pegar aquilo e vai usar contra você para te matar. O diabo só quer nos matar. Fisicamente e espiritualmente. E aí ele foi, revelou o segredo dele. O que Dalila fez? Botou Sansão no colinho, fez um cafunézinho até ele dormir. O diabo é assim. O diabo nos acaricia. Olha, que bonitinho isso aqui para você. Você merece. Todo mundo te trata mal, mas você merece isso aqui, olha. A tentação que ele dá é uma coisa bonita, irmãos. Ele não vai dar uma tentação feia para ninguém, não. Vai dar uma tentação bonita para a gente, algo que a gente goste. Não vai ser uma coisa horrorosa, não. Ele não vai aparecer com aquele chifre, não. Ele vai aparecer bonitinho, bonzinho. E ela fez aquele cafunézinho na cabeça dele, botou ele no colinho dela, ele dormiu. Ela foi, pegou uma navalha, não devia ter tesoura na época. Pegou uma navalha e rapou a cabeça de Sansão. O diabo nos faz cafuné, nos acaricia, nos nina, nos coloca no colo, para depois, matar a gente. Aí foi isso que fez, cortou o cabelo dele, ficou fraco. Aí vem o versículo 20 que eu li, que ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí ele despertou, acordou do sono dele. Diz a Bíblia que ele disse consigo mesmo, ele falou para ele mesmo: sairei ainda essa vez, vou de novo sair, e como antes vou me livrar dos filisteus. Só que a Bíblia diz que ele ainda não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Olha que triste. Quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, a gente percebe. As pessoas que estão à nossa volta percebem quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas. A gente fica mais alegre, nosso semblante muda, a gente fica bem. Mas também, quando o Espírito Santo se afasta, a gente não percebe. A gente não percebe. Nós próprios não percebemos. E Sansão não percebeu. Acordou, vou lá, vou acabar com os filisteus. Quando ele percebeu, já era sem cabelo, cabelo curtinho, tá fraco, tá sem o Espírito Santo. Aí o que os filisteus fazem com ele? Vão os filisteus, no versículo 21, e diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, que é o local do inimigo, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. O que acontece quando nós nos rendemos ao pecado? A gente perde a força, primeira coisa. Perdeu a força, não percebeu. Está afastado de Deus, e não percebe. Perdeu a força. Segunda coisa, cegaram os olhos de Sansão. Os 2 olhos fizeram questão, o homem não vê mais nada. O que acontece com a gente quando se entrega ao pecado? Ficamos cegos espiritualmente. Não enxergamos mais. E terceira coisa, Sansão passou a servir de escravo para os filisteus, que ele girava um moinho. Perdeu a força, perdeu o Espírito Santo na vida dele, ficou cego espiritualmente, ainda virou escravo de quem ele dominava. Virou escravo. Aí a pessoa vira escravo do diabo, escravo do pecado, quando ela peca. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, diz assim: Jesus lhes disse: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado.
Virou escravo. Escravo do pecado. Aí Sansão virou alvo de piada e de riso para os inimigos. Porque diz a Bíblia que depois que ele ficou preso lá, ficou cego de vez. Virou escravo, ficou fraco. Tinha um evento lá, uma festa lá, para o deus, o demônio lá deles. E aí, só que os filisteus ainda não mataram ele, queria ver ele sofrendo. Né? O diabo deixa você sofrer bastante até te matar. Aí Sansão, vamos chamar Sansão para a gente se divertir às custas dele. Sansão virou um palhaço no meio do povo, no meio do inimigo. Estavam rindo dele. E aí, às vezes, o diabo chega, aí soa no nosso ouvido. Você tem aquele vício, né? Você não consegue se libertar. Ele começa a caçoar de você, zombar de você. Você é uma pessoa que ninguém te suporta. Teu temperamento é horrível. Teu temperamento, você falou coisas que não era para falar, fez coisas que não era para fazer, agora já era para você. Está zombando de você. Você pecou, né? Você pecou. Você conhecia a palavra. Você não vale mais nada, meu filho. Você não tem como voltar a ser como era antes. Começa a caçoar de você e de mim. E aí ele vai zombando. Só que a Bíblia diz, no versículo 22, que o cabelo da cabeça de Sansão, após ser rapado, começou a crescer de novo. Começou a crescer. Ninguém percebeu, mas Sansão percebeu que o cabelo dele estava crescendo. E a força dele, consequentemente, estava voltando. E os inimigos, os filisteus, não perceberam. O cabelo dele estava crescendo. Aí foi aí que Sansão fala assim com o Senhor. Sansão ora, arrependido de tudo que ele fez, dos erros que ele cometeu. Ele vai e fala para Deus. Pede para ele se vingar, pelo menos mais uma vez, dos filisteus. E aí ele vai, acha as 2 colunas do templo, lá, de Dagon, do demônio lá dos filisteus, uma mão em cada coluna. E aí a força dele volta, o Espírito Santo volta na vida dele, porque ele se arrependeu. E aí ele derruba aquele templo e todo mundo morre ali. Sansão não se matou. Sansão, ele só queria, de novo, uma prova de que Deus estava com ele novamente. Tanto é que em Hebreus, capítulo 11, ele é citado como um dos heróis da fé. Junto com Abraão, Sansão é citado. Então, eu levo a crer que Sansão foi salvo. E aí, Sansão, o cabelo dele cresceu, ele derrota os filisteus. E aí, mesmo depois de uma trajetória de pecado, de erro, de falha, ele pôde retornar para Deus. Quero dizer, irmãos, que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Independente do que eu ou você possamos ter feito, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Basta a gente querer, como Sansão quis. Sansão quis aquilo. E aí, o que passou, as atitudes erradas que nós tivemos no passado, não tem mais como voltar atrás. A gente não pode mais ficar se lamuriando por aquilo. A gente pode escrever uma nova história hoje, com Deus. E a força dele voltou. E diz que ele pôde salvar o povo e ele também, eu creio que ele foi salvo com Deus. E aí, irmãos, o que eu queria dizer para vocês nessa noite é que nenhuma sentença sobre as nossas vidas pode ser maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nenhum pecado que você ou eu tenhamos cometido no passado pode ser maior do que Deus fez por nós. O sacrifício que Jesus fez por nós foi um sacrifício de sangue, cruz. A Bíblia diz que o homem tinha um relacionamento com Deus
Adão tinha um relacionamento pleno com Deus, mas quando ele pecou, Deus se afastou dele, porque Deus não tem como habitar em alguém com pecado. Qualquer pecado, quando a gente fala pecado, a pessoa pensa logo coisa cabeluda, mas qualquer coisa que erra o foco, que sai da presença de Deus, é um pecado. E aí o pecado fez separação de Deus com os homens. E aí sempre tinha que ter um sacrifício de um animal para poder remir o pecado. Só que tinha que fazer sempre esse sacrifício. Aí o que Deus pensa? Eu vou enviar o meu filho, um sangue puro, sem pecado, para que possa fazer esse sacrifício eterno pela humanidade. Esse sacrifício foi Jesus morrer na cruz. A morte de cruz era a pior morte que era dada para um condenado da época em Roma. Era a pior pena de morte. Era uma morte demorada, geralmente durava 9 dias que o cara ficava preso lá, pregado lá na cruz. E todo mundo assistia aquilo, porque aquilo servia de exemplo para as pessoas ficarem com medo e não cometerem aquilo. Jesus teve essa pena horrorosa por nós. Essa pena era tão vergonhosa, tão humilhante, que ele foi crucificado quase sem roupa, quase nu, de tamanha humilhação que Jesus sentiu. E o crucificado, ele ficava 9 dias ali até morrer. Ele ia morrendo aos poucos. Jesus morreu em 6 horas, porque Jesus não aguentou, porque até ele chegar na cruz, ele foi sofrendo, ele foi sendo humilhado, foi sendo chicoteado. O chicote, quem viu aquele filme do Mel Gibson, né, ficou horrorizado, né, coisa horrível, né, foi o filme mais forte que eu vi da crucificação. Não chega nem um dedo mindinho dos pés, do meu pé, do teu pé, do sacrifício, do sofrimento que Jesus passou. Aquele chicote, em cada ponta, tinha vidros que quando chicotava em Jesus, grudava nas costas dele e arrancava. E depois Jesus, todo ensanguentado, ainda colocava um manto nas costas dele. Aquele manto grudava no suor e depois ainda tirava, fazia uma questão de arrancar de novo para ele sentir dor de novo. Né? Pregaram os pregos aqui nele, ele carregou a cruz dele. Falam que a cruz pesava mais ou menos 70 quilos, peso quase de um homem, que ele tinha que carregar. Ele não conseguiu carregar sozinho, o Cirineu teve que ajudar ele, porque ele já estava muito sofrido. Tudo isso, irmãos, ele fez por nós. Ele fez por nós para nos restaurar, nos resgatar dessa comunhão com Deus. Então, nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês, para mim, que qualquer coisa que tenha acontecido no passado, qualquer sentença de morte, nada pode ser maior do que a sentença que Jesus pagou lá na cruz. Não permita ser roubado. Não permita que o diabo sopre na sua cabeça dizendo que não tem mais jeito para você, de que você já era, de que você é o pior dos homens. O sacrifício de Jesus é algo incomparável. Em Colossenses diz que ele cancelou o escrito da dívida. Irmãos, a gente era devedor, a gente era escravo, a gente era servo do pecado. Quando Jesus morreu e nós aceitamos o sacrifício dele e ele ressuscitou, nós trocamos de dono. Nós éramos escravos do pecado, agora a gente é escravo de Jesus. A gente é servo de Jesus. A gente fala servo, bonitinho, mas a gente é escravo de Jesus. Isso é uma honra. E aí diz que o sacrifício de Jesus lá na cruz, ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. A gente era devedor, não tinha como pagar. Ele cancelou. E o que constava de ordenanças, que era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. É mais ou menos como se fosse isso aqui. Uma sentença de morte. Sentença de morte era nossa. A gente não tinha mais jeito. Morte eterna. Todo mundo pecou, meu filho. Não tem ninguém bonzinho não aqui. Todo mundo pecou, sentença eterna. Jesus foi lá, ele era o único que podia pagar essa dívida. Só pode pagar a dívida quem tem crédito.
crédito. Quem é devedor também não pode pagar. Então, minha mãe não podia pagar a minha dívida por mim. Não podia morrer no meu lugar. Só Jesus, que não tinha débito nenhum com ninguém. Que ele nunca pecou. Ele pegou essa sentença de morte que a gente tinha de dívida, pegou e quando ele morreu, ele encravou lá na cruz por nós. Foi como se ele tivesse pé e feito isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você não é mais escravo, não é mais escravo do diabo, não é mais escravo do pecado. Entendeu? Nós não somos mais escravos, não precisamos viver como escravos. Somos servos de Deus, mas não escravos do pecado. Nessa noite, nós possamos tomar posse disso, que Deus tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Se você é escravo ainda em alguma área, irmãos, não perca tempo. Jesus já pagou esse preço. Está sendo escravo por quê? Está sendo escravo porque quer. Jesus já pagou o preço por você, olha, encravou lá na cruz. Toma posse disso em nome de Jesus. Amém. Não deixa mais o diabo te enganar, não. É isso que ele quer mentir para você, dizer que você não tem jeito. Levanta a tua cabeça, ora a Deus, que Deus vai te ajudar. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Crente, meu irmão, nós não temos por que ter medo de Satanás, mas você também não pode abrir uma brecha para ele, tá? Por mais que você seja forte na sua vida espiritual, você tem que saber que Satanás tem poder. Ele tem mais poder do que muita gente pode imaginar. Tá? Então, nunca subestime o poder de Satanás. Nunca abra uma brecha para ele. Nunca escancare uma porta para o diabo. Se você tem essa brecha na sua vida, irmãos, feche. A partir de hoje, feche. Se você tem algo na sua vida que te deixa incomodado, certo? Se você tem um vício que te incomoda, se você tem algo que você não conseguiu abandonar ainda, faça isso hoje. Tome a posição. Seja forte. Peça a Deus para te dar força, para você se libertar daquilo que pode ser uma porta aberta para o diabo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor amado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por mais esse dia abençoado, que até aqui o Senhor nos tem concedido, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou na boca da Vivi, Pai, para que pudesse vir trazer, Senhor, bênçãos para as nossas vidas, para que pudesse trazer, Senhor, advertência para as nossas vidas, Pai. Toma a vida da Vivi em tuas mãos, Pai amado. Leva, Senhor, a todos nós para os nossos lares, debaixo das tuas mãos poderosas, das tuas asas bem seguras. Guarda-nos no nosso ir e vir, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso restante de semana, para que podemos ter o restante de semana, Senhor, poderoso, Pai, de vitórias e conquistas em teu santo nome, Senhor. Quero também te pedir as tuas bênçãos, Pai, para o Gabriel, para o Rafael, Senhor, nessa viagem. Leva-os, Pai, na tua paz, no teu sustento, Senhor, meu Deus, e nos prepara, Pai, para que possamos estar aqui novamente na sexta-feira, no domingo, te adorando, Senhor, meu Deus, trazendo o melhor dos nossos corações, das nossas vidas, para entregar em teu altar, Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão, que tem nas suas mãos. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus.